go, make my body go, make our bodies higher and higher. Fala galera, beleza com vocês? Aqui novamente é o professor Jefferson de Estudos Amazônicos e hoje, galerinha, na nossa aula a gente vai tratar um tema muito importante, muito interessante para a história do nosso estado, né? A história do Pará. Vocês sabem o motivo do feriado de todo 15 de agosto que nós temos aqui no nosso estado? Não? Alguns devem saber, né? Então hoje nós vamos tratar aqui um fato, um episódio muito marcante aí que marca a adesão do Pará à independência do Brasil, tá? Então a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre esse momento histórico aí aqui na nossa região. Tá bom? Então, vamos lá, pegue o material de vocês aí, tá? Em mãos, dê uma lida aí e preste atenção aqui na nossa aula também, tudo bem? Vamos lá, galera. Então, para nós falarmos do processo de adesão do Pará à independência, tá? A gente tem que entender um pouquinho o contexto histórico. Veja bem, galera, quando, na época colonial, aqui pertencia à metrópole Portugal, tá? Nós tínhamos aqui basicamente dois estados. Era a mesma colônia, era o mesmo território, mas era dividido em dois. Você tinha aqui, galera, o estado do Grão-Pará e Maranhão, que é essa nossa região aqui, ó, vocês estão vendo aqui no mapa, tá? E o estado do Brasil. Isso quer dizer o quê? Que na prática existiam duas colônias, tá? Pertencentes a Portugal. E o nosso estado, a nossa região aqui do Grão-Pará, servia diretamente, tinha uma relação muito estreita com Portugal, muito mais do que a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, bem aqui, tá? Então a gente já entende aí que quando Dom Pedro, tá? Quando Dom Pedro ele declarou a independência, tá? No dia 7 de setembro de 1822, ele estava declarando a independência somente do estado do Brasil, tá bom? Enquanto isso, o estado do Grão-Pará ainda se mantinha, fiel a Portugal, tá? Então olha aqui que eu coloquei para vocês. O Brasil se torna independente no dia 7 de setembro de 1822. Estamos trabalhando aí, galera, o contexto da independência, tá? Porém, a província do Grão-Pará não aceita fazer parte e continua fiel a Portugal, como eu disse para vocês, tá bom? Então veja bem, por conta disso, né, por conta dessa independência, olha aí, ó, o Dom Pedro ele se torna imperador do Brasil, porém o estado do Grão-Pará ainda permanecia com laços a Portugal, tudo bem? Então por conta disso, ele vai mandar, né, um comandante aqui, um mercenário, para forçar a nossa província, o nosso estado, a se unir ao Império Brasileiro, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos aos fatos aqui, pessoal. Dom Pedro I, após declarar a independência e se transformar em imperador do Brasil, ele envia para a província um mercenário chamado John Pascoe Greyfell. Esse cara bem aí, ó. Esse mercenário inglês, ele foi contratado para compor a Marinha do Brasil, tá bom? E também ele foi justamente contratado para forçar algumas regiões aí que não aceitaram a independência, que não aceitaram se unir ao Império Brasileiro. E o Grão-Pará estava no meio dessas regiões, desses estados aí, tá? Ele vem justamente para cá, para nossa região, para, digamos, fazer com que a elite aqui, o governo paraense, também aderisse à independência, né? E quando a gente fala em adesão, é você aceitar, né? Você se incorporar a esse novo momento, tá? Olha aí, pessoal. E aí ele traz um ultimato, olha só o que ele vai fazer. Se o Pará não aderir à independência e se recusar a fazer parte do Império, Belém seria bombardeada. Ele chegou, né, com seu navio, com a sua esquadra, aportou lá no porto de Salinas e pegou um barquinho e seguiu para Belém. Beleza. Chegando lá, pessoal, ele levou um documento que supostamente seria de Dom Pedro, dizendo que as tropas ali, a esquadra brasileira estava aportada em Salinas, autorizadas a bombardear Belém, caso Belém não assinasse lá o termo de adesão. Mas que, na verdade, isso daí, pessoal, não foi tudo isso como ele falou. Na verdade, ele fez um blefe, né? Ele enganou, ele falou que tinha uma esquadra que estava com canhões voltados para a cidade, esperando só uma ordem, mas nada disso aconteceu. Era só um barco e a sua tripulação não chegava nem a 100 pessoas, tá? Se fosse fazer uma comparação, Belém tinha em torno aí de 15 mil pessoas. Então era um confronto aí impossível. Mas ele conseguiu levar na lábia, galera, as autoridades de Belém aqui, que eram ainda autoridades portuguesas, né? Olha aí, pessoal. Então, os governantes aqui da região se reuniram no Palácio Lauro Sodré, o Palácio de Governo da época, e decidiram assinar o termo de adesão à independência do Brasil no dia 15 de agosto, olha aí, ó, de 1823.
Então quer dizer que esse ano foi marcado como a maior trollagem, vamos dizer assim, da história do nosso estado. Onde um único comandante, uma única pessoa fez com que toda aquela província, aquela imensa província, se rendesse e aderisse à independência também do Brasil. Então, a partir desse momento, o estado do Grão-Pará, que era separado do estado do Brasil, perdão, acabou se unindo, tá bom? Então, veja bem, dia 15 de agosto marca o feriado também, que nós temos aqui no nosso estado, que é o feriado paraense, que marca o dia da adesão, o dia que o Pará ele aderiu à independência, ou seja, ele se uniu ao Império Brasileiro. Um ano depois, praticamente, né, do grito de independência lá de Dom Pedro, tá bom? Então vamos lá, galera. O que foi que aconteceu logo em seguida? Obviamente, nem todo mundo aceitou essa adesão, ok? E aí, pessoal, a população se revolta, né? Por que a população vai se revoltar? Muitos não aceitavam essa assinatura, principalmente a população pobre. Por quê? Porque eles achavam que iria ser aquela mudança, aquela ideia de liberdade, que muitas das vezes lá eles já estavam com isso na cabeça, né? Desde a época do vintismo, que nós trabalhamos aí na semana passada, tá? Mas que na prática, ao assinar esse termo de adesão, as autoridades portuguesas continuaram no poder, né? E a população pobre continuou ainda sofrendo, sendo explorada. Olha aqui, ó. Os portugueses continuaram comandando a política e a economia do Estado, certo? Ou seja, a estrutura mesmo não mudou. Quem era mandado continuava sendo mandado e quem comandava, que era a elite portuguesa, continuava comandando ainda. Então, por causa disso, pessoal, muitos movimentos, né, muitas manifestações em vários pontos aí da cidade de Belém, muitas brigas aí, os que eram a favor e o que era contra aí a adesão do Pará, certo? E aí gerou muita violência, muita morte, muita briga aí, né? E entre os revoltosos aí que eram contrários à adesão, nós podemos destacar esse cara bem aqui, ó, o Cônego Batista Campos, que ele foi o líder desses revolucionários, desses revoltosos, tá? Esse cara bem aqui, ó. Esse carinha bem aí, ele acaba sendo líder, perdão, desses movimentos contrários à adesão. E nessa época, pessoal, o governo do Pará era contrário a qualquer tipo de manifestação. Então, qualquer pessoa que se revoltasse, qualquer grupo que se revoltasse contra as autoridades aí, contra o governo do Pará, era punido com morte. E esse cara aqui quase que era morto. Sabe o que foi que aconteceu? Ele descobriu que, a trapaça do John Greyfell, ele descobriu que não tinha nenhuma esquadra militar, não, esperando para bombardear Belém. Ele descobriu que só tinha uma embarcação lá aportada. E o John Greyfell, aquele cara lá, aquele inglês, ficou muito furioso com isso, pegou ele, amarrou ele na boca de um canhão aceso. Olha só, quase que explodia ele todinho nesse momento. Porém, os revoltosos aqui, a maioria que seguia o Cônego Batista Campos, pressionou e fez com que as autoridades voltassem atrás da decisão da sua execução, tá? No caso, tirou ele de lá do canhão e levou para o Rio de Janeiro para ser julgado, né? Então, veja bem, pessoal, por conta disso aí, galera, a gente tem uma cena, um fato histórico aqui muito importante quando a gente trata do processo de adesão do Pará, tá? Que é justamente a repressão do governo. Um episódio chamado A Tragédia do Brigue Palhaço. O que foi que aconteceu aqui, galera? Veja bem, 256 manifestantes, aqueles revoltosos lá, as tropas do governo pegaram eles, capturaram esses 256 manifestantes lá na Baía do Guajará, tá? Prenderam eles no porão de um navio, né? Esse navio, nesse caso aí, é chamado de briga, que é um navio de guerra, né? Então, veja bem, esse navio aí, tá? Dentro dele estava justamente esses revoltosos. O nome do navio era chamado de Brigue São José Diligente, tá? Que depois ficou conhecido como Brigue Palhaço. Por quê? Esses revoltosos ficaram alguns dias aí presos, sofrendo, com calor, sem comida, sem água, com fome, né? E aí toda vez que eles gritavam, né, pedindo, né, ajuda, pedindo que mandasse água por conta da sede, né, do calor que estava amontoado lá dentro, os soldados se divertiam atirando neles. Olha só o que acontecia, né? E aí o que foi que aconteceu num determinado dia aí, galera? Eles com muito calor, tá? Os soldados acabaram asfixiando esses caras aí. De que maneira? Jogando cal em cima deles. Eles foram mortos, a sua maioria, acho que ficou só 1 ou 2 vivos aí, né? Desses 256, eles foram sufocados com cal, tá? E por que o nome Brigue Palhaço, né? Por que ficou conhecido como Tragédia do Brigue Palhaço? Brigue, como eu já disse para vocês, é um navio, tá?
palhaço por conta da fisionomia, do aspecto que eles ficaram, né? As pessoas mortas, tá? Com os olhos e a boca roxos, tá? E o rosto todo branco por conta do cal. Ficou muito semelhante a um palhaço. E foi um fato, assim, muito marcante nesse período aí que tratou do contexto da adesão do Pará, né? Os revoltosos, que eram contrários a essa assinatura, a essa adesão, acabaram sendo mortos aqui, né? E dizem que até que eles são realmente os heróis desse processo aqui, né? Essas pessoas que morreram, tá? E era dessa forma que o governo, galera, o governo do Pará tratava as pessoas, tá bom? Mas isso não quer dizer, galera, que as revoltas terminaram por aí, não, pessoal. Lembra lá que as ideias de liberdade, as ideias justamente de mais política, mais liberdade política, econômica, chegaram aqui, né, ideias luministas, tá? A população paraense já tinha aquele sentimento, né, aquele sentimento de pertencimento àquela terra e iriam lutar por liberdade na sua própria terra, né? Então, esse aqui foi um dos episódios aí que inspirou também depois a população pobre a continuar lutando, tá? E após esse fato aqui, esse episódio do Brigue Palhaço, eles continuaram ainda organizando movimentos, organizando conflitos aqui. E o mais conhecido que vocês vão ver lá na história, lá na frente, é esse aqui, ó. Movimentos e revoltas posteriores, o mais conhecido foi a cabanagem, tá? Que teve inspiração justamente no que aconteceu nesse processo aqui, né? Luta pela liberdade, luta pelo poder também, né? Tirar da mão dos estrangeiros aí, ok? Então veja bem, galera, a adesão do Pará, dia 15 de agosto de 1823, foi um momento marcante aí, por quê? Porque determinou a união da província do Grão-Pará ao Império Brasileiro aí, tá? Basicamente, quase um ano depois da independência do Brasil. Tudo bem, galera? Então, veja lá, galera. A gente vai dar uma pausa bem aqui, né? A gente termina esse processo aqui, é um assunto tão leve, né? Não é tão pesado aí como a gente está vendo, tá? E aí, no material de vocês, nós temos justamente essas questões aqui, ó. Que eu queria que vocês dessem uma olhada, que eu vou ajudar vocês aí a entender mais ou menos como é que eu quero aqui de vocês, tá? Olha só, copie e cole no seu caderno, ou copie e responda no seu caderno, as seguintes questões. Explique com suas palavras o que aconteceu no dia 23 de agosto de 1823. Deixa eu só aumentar aqui para vocês, para ficar mais compreensivo, tá? Olha aí, ó. Explique com suas palavras o que aconteceu no dia 15 de agosto de 1823. Meninos, foi justamente a assinatura da adesão do Pará à independência do Brasil. Mas você vai colocar com suas palavras também, tá? Não vai colocar só isso que eu estou falando, não. Leia o material e faça uma resposta bacaninha e depois manda para mim, tá? Segunda questão. Por que o Pará se recusava a aceitar a independência do Brasil? Por quê? Porque a província do Grão-Pará ainda estava ligada direta a Portugal, estava fiel a Portugal. Você pode começar a sua resposta mais ou menos por aí, tá? E é por isso que houve muitas lutas, muitas resistências aí, tá bom? Por isso que teve que mandar para cá o John Greyford, né? Para forçar a adesão do Pará, tá bom? Terceira questão. Como John Greyford convenceu o governo do Pará a aderir à independência? Então, o que é que vocês acham, né? O que foi que o John Greyford fez para convencer eles, né? Ele acabou trazendo uma ideia aí, né, de que tinha uma esquadra militarmente preparada para bombardear Belém, né, para justamente forçar essa adesão, mas que na verdade não tinha, né? Foi um blefe, né? Foi uma trollagem que eu falo para vocês aí. Não vão colocar trollagem na resposta, pelo amor de Deus, tá? Ele enganou, no caso, as autoridades de Belém, as autoridades portuguesas que estavam em Belém, para aderir à independência e se unir ao Império Brasileiro, tá? Começa a resposta mais ou menos assim. Quarta questão, galera. Como o governo do Pará tratava os inimigos políticos da época? Como é que ele tratava os inimigos políticos? Com repressão, com morte, né? Com prisão, certo? Lembra lá da tragédia do Brigue Palhaço? Mais de 250 pessoas morreram asfixiadas lá no porão, tá? Porque eram contrárias ao governo do Pará, tá bom? Era com violência e morte, ok? E a quinta questão, crianças, o que foi a tragédia do Brigue Palhaço? Eu acabei dando a resposta aí na quarta, né? Mais ou menos isso, né? Foi um momento histórico, foi um fato onde os revoltosos ficaram presos, né, no porão de um navio, que era o Brigue, certo? Um navio de guerra aí, no caso, com navio à vela, no caso aí, chamado de Brigue, tá? E lá eles foram mortos, asfixiados, né? E por conta deles serem revoltosos, ok? As autoridades paraenses acabaram matando esses revoltosos aí. Tudo bem?
Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi a nossa aula sobre a adesão do Pará. Leia o material, resolva aí as questões, qualquer coisa mandem para mim, tá? Qualquer dúvida também me pergunte que eu estou aí para ajudar vocês, tá bom? Até a próxima, galera. Tchau, tchau.